vamos de fato para a nossa primeira aula, né? E como vocês podem ver aqui no nome desse vídeo, a gente vai estar entendendo como é que o Photoshop trabalha com os documentos, né? E isso é legal não só para você que não conhece a ferramenta, mas se você já trabalha com Photoshop, para você entender um pouco essa logística que o software tem, beleza? Então vamos lá. O Photoshop ele trabalha com dois tipos de arquivo, tá? Que são arquivos, são documentos criados do zero, são documentos em branco, que você pode criar eles a partir desses dois botõezinhos que você já encontra aqui, né, de Create New, ou até mesmo no menu File e New, né, você gera um novo documento, ou ele cria um documento a partir de imagens já criadas, né? Então se você bater uma fotografia, fez um download de uma imagem ou algo parecido, ao trazer essa imagem de primeira para o Photoshop sem nada aberto, ele gera um novo documento a partir disso, beleza? Essas duas opções, elas possibilitam você criar com o arquivo raiz do Photoshop, o formato nativo, que é o PSD, né? Que é o Photoshop Document, que é o cara que possibilita você salvar o teu projeto, te dando a possibilidade de fazer as edições em um segundo momento, né? Então, imagina que você vai fazer um trabalho, vai terminar uma etapa hoje, vai continuar outra amanhã, ou até mesmo você terminou um trabalho, mandou para o cliente, ele pede uma alteração, somente com o arquivo PSD você vai conseguir fazer isso, tá? Agora, para vocês verem um pouco, ao clicar aqui em qualquer uma dessas opções, dos Create New ou no menu File New, ele abre para a gente essa tela de comunicação, tá? Aqui vale a pena você levar em consideração o seguinte, que é o entendimento de qual mídia você está gerando, né? Para qual mídia você está gerando esse arquivo. Para pensar, né? Eu, no meu caso, que sou motion designer, trabalho com vídeo, não faz sentido eu estar criando um documento que assuma padrões de cor que não sejam voltados para minha mídia, por exemplo, ou resoluções que não sejam voltadas para minha mídia. Pensando nisso, a Adobe traz para a gente, não só no Photoshop, mas em boa parte dos programas, os perfis de mídia que a gente está trabalhando. Então você tem os perfis de foto com as pré-definições comerciais, você pode clicar aqui em View All Presets. Ele mostra para a gente aqui, né, os outros perfis. Como print é a mesma coisa, então novamente se eu clico aqui em View All Presets, ele me traz aqui os outros presets, desde o Letter, A4, A3 e assim por diante. Então são perfis legais para você tomar como referência na hora da sua criação. Então imagina, eu estou fazendo um cartaz que vai ser um A3, né, que é o tamanho equivalente a 2 folhas de ofício, né, 2 folhas A4. Então eu quero que ele assuma esse padrão. O Photoshop aqui do lado direito ele já traz, né, os valores que esse preset tem, né, em questão da sua altura, da sua largura e a resolução para impressão mínima que ele considera necessário. Então eu já tenho essas configurações acontecendo aqui. A mesma coisa vai acontecer com outro perfil, falando um pouco da minha realidade. Clicando aqui em Filme e Vídeo, eu tenho os outros perfis aqui que são necessários. Quando eu clico aqui em View All Presets, eu tenho todos os outros. Então, desde o comum do Full HD, né, que é aqui o 1920 por 1080, até o HD, até proporções em 4K e assim por diante, todas elas, ao selecionar, ele mostra aqui pra gente as propriedades e nada me impede de estar customizando isso. Aí você pode me perguntar, Marcos, pô, legal, se o Photoshop já me dá os perfis, para que eu vou customizar, né? Para que eu vou dar valores? Essa pergunta, ela é respondida só com um pensamento, né? Vamos supor, se você está fazendo, por exemplo, um banner, um folder, que o tamanho que você está criando vai de acordo com a área que ele vai estar posicionado, né? O Photoshop não tem como prever isso. Então você vai ter que vir aqui e falar, olha, eu estou criando um banner, onde eu tenho as medidas aqui nele em centímetros, e em centímetros ele tem de largura, o equivalente a 60 centímetros, e a altura dele vai ser de 90 centímetros, certo? Então eu tenho essa estrutura aí pra gente. Então eu tenho as questões da orientação também, né, que eu posso estar modificando. Então eu tô aqui com a orientação, a proporção, levando em consideração o modo retrato, mas eu poderia também colocar aqui em modo paisagem, você vê que ele vai alternando aqui os valores. E aí com isso eu crio um documento em branco, tá? Eu tenho ele aqui posicionado, e aí toda a informação que eu vou colocando dentro dele vai ser disposta aqui nesse arquivo chamado de Untitled, né? Ele ainda não foi determinado o nome para ele e tal, ele vem com esse nome padrão. No caso de você criar um documento a partir de uma imagem, então, por exemplo, eu vim aqui,
Eu tenho algumas imagens que a gente vai utilizar no decorrer desse capítulo. Se eu seleciono, por exemplo, qualquer uma delas, então arrastei essa daqui, vou levar lá para o Photoshop, soltei aqui, eu tenho um novo documento criado. Lembrando aqui, né, que no caso eu criei esse documento a partir, né, do clicar e arrastar, soltando no cabeçalho dessa parte superior do Photoshop. Próximo vídeo eu até vou explicar mais a fundo isso, mas só para vocês entenderem, tanto criando um documento novo, como também, vou fechar aqui a nossa aba, se eu arrasto aqui ele pra gente, então, vou pegar aqui a imagem do Coliseu, vou abrir lá com o Photoshop, vamos procurar aqui também, para vocês verem, ó lá com o Photoshop, deu ok, eu já tenho essa imagem aberta, com uma estrutura bem semelhante, né, a linha de raciocínio que você tem com o documento sendo criado em branco ou a partir da imagem é bem semelhante, beleza? Então essa é a forma de você estar criando esse documento. A parte de salvamento e tal, ela continua acontecendo como boa parte dos programas que com certeza você já tem familiaridade. Então imagina que você já deve usar o Word, PowerPoint, Excel, o que for. Lá no menu File você tem as opções de salvamento. Então clicando aqui em Save As ou Save, eu posso estar escolhendo o formato que essa imagem vai ter. No caso da gente, se eu quero manter ela editável, né, para fazer alterações, eu coloco no formato PSD, né, Photoshop Documents, e aí dessa forma eu consigo estar trabalhando com ela sem nenhuma dificuldade, né? Posiciono dessa maneira, salvo no local que me interessa e eu já tenho um arquivo, vou chamar aqui de exemplo para vocês. Salvei como exemplo e aí agora eu já vou ter o arquivo voltado para essa estrutura, né? Então, exemplo.psd, tá aí bonitinho e a gente já consegue trabalhar com ele, né, sem nenhuma dificuldade, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. A ideia de documento é bem tranquila e tal. No decorrer do curso, vocês vão ter contato com outros formatos, com outras extensões, para que fique fácil, né, essa ideia, né, de aplicação. Ah, por que eu estou usando o formato JPEG, PNG? A gente vai praticando isso dentro dos projetos, beleza? Então, até o próximo vídeo.